Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Delton. Todos inscrevam ao canal dele. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. E quem apoia o nosso canal, já deixa o seu like, a sua inscrição, que vai ajudar muita gente aí, pessoal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E não se esqueçam de comentar a sua opinião ou deixe um boa tarde, uma boa noite aí, um oi, um bom dia, que já ajuda esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. A absolvição de Bolsonaro pelo ministro Fux gera uma intriga entre os ministros. Você vai ver Gilmar indo à loucura, atacando Fux, dizendo que o STF não aceita nem anistia nem impeachment dos ministros. Será que Gilmar enlouqueceu? Senta aí na cadeira, porque o que eu vou te mostrar aí agora é uma cena assustadora de um ministro do STF enlouquecendo diante dos nossos olhos. Essa é a única explicação porque a gente vai ver. O ministro do STF dando a sua 25ª entrevista para a imprensa desde que o ano começou, falando uma barbaridade atrás da outra. Então, sério mesmo, senta aí na cadeira, porque o que eu vou te mostrar agora é de arrepiar. Bora começar com esse vídeo aqui do ministro Gilmar Mendes comentando, sim, você não ouviu errado, comentando o voto do ministro Fux. O tribunal seguiu os próprios trâmites diante das investigações feitas pela Polícia Federal e depois da denúncia do Ministério Público, das provas apresentadas, e teve um veredito, como vocês sabem, bastante seguro sobre essa matéria. Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto, mas os votos mostraram a coerência do julgamento, e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. O quê? O voto do Fux está prenhe de incoerências? Gente, isso aqui é muito absurdo. Isso é mais absurdo do que vocês conseguem imaginar. Vou te explicar por quê. O ministro Gilmar Mendes só pode ter enlouquecido mesmo, porque ele violou ao vivo a lei orgânica da magistratura e violou um dos maiores tabus. Ele praticou uma das maiores violações, realizou uma das maiores ofensas que um juiz pode efetuar. Ele criticou publicamente uma decisão judicial de outro juiz. Isso simplesmente não se faz, não apenas porque a lei proíbe, mas porque viola todas as regras éticas que devem pautar a vida de um magistrado. Desgasta todo o poder judiciário. O Enio Viterbo ele citou, em uma crítica que ele fez no X, o que diz o artigo 36 da Lei Orgânica de Magistratura. Alô, man, olha aqui. Artigo 36. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos e sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou então no exercício do magistério. Ou seja, Gilmar Mendes não se encaixava em nenhuma dessas exceções. Não era ali uma aula no magistério, não era uma obra técnica e não estava nos autos. Então ele violou, ele jogou as calendas gregas à lei. Finja a surpresa, né? E olha aqui o que o Enio comentou. Ele realmente desconsidera qualquer limite à sua conduta de magistrado. Gilmar só continua porque é legitimado pela falta de crítica da oposição e da grande imprensa. E eu acrescentaria, mas ele continua porque o Senado é covarde, tem o rabo preso e é omisso. Isso aqui é demais até para os padrões do próprio Gilmar.
É muito absurdo. É revoltante para mim, como operador do direito, alguém que atuou no Ministério Público por 18 anos, que conviveu com dezenas e dezenas de juízes, desembargadores, ministros, ver Gilmar aí sozinho emporcalhando o STF e o Poder Judiciário. Mas não foi só isso não. Calma, calma que a loucura do Gilmar piora. Na mesma entrevista, ele disse que ele confia em Hugo Mota e Davi Alcolumbre para barrar a anistia. Olha aqui essa matéria da CNN. Gilmar fala em confiança em Hugo e Alcolumbre para barrar a anistia. E aqui o Gilmar adianta que a anistia para ele é inconstitucional. E eu já te explico por que isso aqui que eu vou te mostrar é absolutamente errado. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por que, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Isso aqui é escandaloso, escandaloso. O ministro Gilmar não só atacou um colega e o voto dele, violando a lei e cometendo verdadeiro aí, afrontando um tabu judicial, como também ele despedaçou outro tabu judicial ao adiantar como que ele votaria no STF em uma questão que ainda não está em discussão no tribunal, gente. Ou seja, ele disse como é que ele vai votar se a anistia bater lá, e vai bater se for aprovada. Então ele antecipou seu voto, ele adiantou seu julgamento. E isso é um escândalo, isso é um abuso, porque em qualquer democracia séria, um juiz que adiantasse publicamente a sua decisão assim como ele fez, seria considerado suspeito, seria afastado do julgamento, ele seria removido. Mas calma, calma que piora. Porque para coroar essa loucura, Gilmar ainda disse que o STF não vai aceitar impeachment de ministro. Olha aqui na CNN. O que ele disse? Aspas do Gilmar. Não espero que o Senado venha agir para buscar vindita vingança em relação ao STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta de voto do ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar, disse Gilmar Mendes. Não vai aceitar mesmo o ministro Gilmar, porque o STF não tem que aceitar nada. Quem tem que aceitar ou não o impeachment é o Senado. Ponto. É o Senado que aprova o processo de impeachment de ministros do STF. Isso está na Constituição. Dizer que o STF não vai aceitar o que está escrito na Constituição, que o STF... Até aqui gaguejei, aqui que é inacreditável. Dizer que o STF não vai aceitar o que está escrito na Constituição, sabe o que é, ministro Gilmar? Isso é golpismo, puro e simples. É um golpe na Constituição. É um golpe no outro poder, no poder legislativo. É um golpe no Estado de Direito, no Império da Lei. É um golpe na democracia. É um golpe na separação de poderes. É muito revoltante ver como um ministro como Gilmar pode enlouquecer dessa forma, falar asneira sem parar, abusos absurdos sem parar, sem que a imprensa faça uma única crítica. Mas tem exceção. Tem quem honra a função do jornalismo de fazer a crítica dos abusos do poder. E é por isso que eu me informo pela Gazeta do Povo e eu quero convidar você a também se informar por lá, porque hoje tem uma nova promoção imperdível para você que acompanha aqui o canal. Na Gazeta é diferente, não tem passação de pano para STF e para Lula. A Gazeta patrocina aqui o nosso canal, propiciando para você vídeos como esse. E ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura por apenas R$ 4,00 no vídeo, porque a anistia foi enfim pautada na Câmara dos Deputados e chegou o grande momento de nós todos, de a direita, nos mobilizarmos. É isso mesmo, pessoal. Hugo Mota marcou para esta quarta-feira, amanhã, dia 17 de setembro, a votação que nós tanto esperávamos. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar os detalhes dessa votação histórica, mas já adianto, tem várias preocupações. Primeiro, o que fez o presidente da Câmara marcar a votação para agora? Segundo, qual que é o acordo maquiavélico que ele está costurando com o STF sobre a votação? E em terceiro e principal ponto, será que o Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro vão ser perdoados? Eu também vou mostrar o que nós, da direita, podemos fazer para influenciar os rumos, o resultado dessa votação. Então fica aqui comigo que esse é o vídeo mais importante dessa semana. Seja então muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil. Esse momento aqui é um encontro feito para quem ama o país, para quem é patriota, para quem acredita que é sim possível transformá-lo. É para quem sonha com um Brasil melhor. Esse é o nosso espaço para analisar os principais acontecimentos da política nacional e celebrar o trabalho dedicado às conquistas do time do Partido Novo. O Novo é um time que segue firme enfrentando os abusos do STF, os absurdos do governo Lula e está lutando demais dentro dessa trincheira dessa votação da anistia.
Então vamos aqui direto ao ponto, direto ao assunto. Eu quero iniciar mostrando para vocês que a guerra da anistia, ela já começou com as tropas se mobilizando dos dois lados a favor e contra. Olha aqui. Mota diz a líderes e governo que pautará a anistia e o Planalto prepara a reação. Presidente da Câmara admite votar projeto, mas ainda debaterá teor após indicar ser contra. Mota é contra o perdão amplo. A Glaze, por sua vez, marca reunião com ministros da gestão Lula para discutir estratégias e evitar um benefício pro Bolsonaro. Essa aí é a realidade, os dois lados já se posicionando para essa guerra. Olha aqui, no dia anterior, Hugo Mota, presidente da Câmara, informou a decisão de pautar a anistia a integrantes do Palácio do Planalto e ao próprio presidente Lula, com quem almoçou. Ainda segundo relatos, o petista Lula reafirmou que se opõe à concessão da anistia aos participantes do 8 de janeiro. Finge a surpresa aí Lula contra a anistia. O presidente da Câmara tem afirmado a aliados que a pressão para que ele dê andamento a esse projeto aumentou e muito aí com a condenação de Bolsonaro pelo STF na semana passada. Vocês viram aqui que essa batalha não vai ser fácil, né? De um lado nós temos a direita que pressionou muito por essa votação e foi isso inclusive que forçou Hugo Mota a pautar a anistia. Para vocês verem o poder que tem a pressão do povo. Do outro lado, nós temos Lula e toda a patota da esquerda que são contra a anistia, com o STF ao lado deles em lua de mel, e eles estão organizando toda uma estratégia para ganhar essa votação. Olha aqui o que eles estão planejando aí do lado da esquerda. A intenção é que ministros intervenham junto às suas bancadas para impedir a aprovação da urgência. Ministros de Estado, ministros do governo Lula. Outra ideia em discussão é que ministros com mandato na Câmara, aqueles que são deputados e se licenciaram para exercer a função de ministros do governo Lula, se licenciem dos cargos de ministro na esplanada para voltar ao cargo de deputado e votar no plenário da casa aí, temporariamente. E depois eles voltam a ser ministro. Essa é a estratégia deles. E, gente, infelizmente, no meio de tudo isso, nós temos o Centrão, do qual o Hugo Mota faz parte. E como que o Centrão vai votar, hein? Esquerda a gente já sabe, para um lado, direita para o outro, e o Centrão? O Centrão ele vai de acordo com a conveniência deles do momento. E uma coisa é fato, a pressão da direita e da sociedade já ajudou a levar a pauta da anistia para o plenário. E aí nós vemos a importância da mobilização. Antes de te mostrar o acordo maquiavélico que o Hugo Mota está costurando ali com o STF sobre essa votação, vale entender aqui a cronologia das ações dele. Olha aqui comigo. O post aqui é do Enio Viterbo. A cronologia de Hugo Mota. 1. Hugo Mota resiste a pautar a anistia e segura todos os projetos possíveis. 2. A imprensa passa a noticiar que ele recebe pedidos do presidente Lula e de ministros do Supremo para enterrar a anistia, enquanto é pressionado pela oposição para votar o texto, até para cumprir o acordo, a promessa que ele fez na época da eleição dele à direita. 3. Sabendo da pressão, Alcolumbre começa a costurar ali uma anistia que não é anistia, uma mudança nas penas dos crimes das pessoas do 8 de janeiro. Ministros do STF supostamente dão aval para essa medida. 4. Mota tenta influenciar então os líderes para aderirem ao projeto do Alcolumbre. O Centrão parece inclinado ao projeto da oposição, ou seja, da direita. Mota diz que não existe clima para anistia ampla e restrita, mas não libera o projeto. Era isso que o Mota vinha fazendo até agora que a coisa virou. E assim dá para a gente entender o acordo que ele fez com o STF, gente. Dá uma olhadinha aqui nesse acordo. Ó. Mota costura acordo com o STF para derrotar a anistia e aprovar uma PEC enxuta da blindagem dos deputados e senadores contra investigações e processos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, é o interlocutor do parlamento junto ao governo e a magistrados. Ele conversou no final de semana com ministros como Alexandre de Moraes e esteve nesta tarde com o presidente Lula. Olha aí, então, o que o Mota está fazendo. Está lá em articulação com o Lula, com o STF. Você acha que vai dar boa aí, gente? Se viram que o Mota está jogando ali, falando com todos os lados? Isso porque ele tem um plano por trás e tem a ver com a situação do Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Será que eles serão perdoados? Olha aqui, ó. A proposta é que líderes do Centrão que são contrários à aprovação de uma anistia ampla, que inclua Bolsonaro, se somem à base do governo para derrotar a proposta de que ela seja votada em regime de urgência. Assim, o projeto do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que prevê anistia também ao ex-presidente, ficaria sem prazo para retornar à pauta. O que eles querem, então, é derrotar a urgência da anistia nessa quarta-feira à noite. E aí o Centrão evitaria que a Câmara dos Deputados aprovasse o perdão a Bolsonaro.
Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, a proposta de diminuir as penas para condenados do 8 de janeiro passaria a caminhar no parlamento. Ela contemplaria apenas os peixes pequenos da tentativa de golpe, mantendo a pena para os mentores. E nada impede, como a gente viu em outras notícias também que saíram recentemente, que o Supremo passe a ele mesmo reverter e diminuir, a reequacionar as penas do 8 de janeiro para evitar uma medida que venha do Congresso. Então estão aí as respostas, gente. Eles são contra a anistia ampla, geral e restrita. Primeiro, eles não querem perdoar o Bolsonaro. E segundo, os presos do 8 de janeiro eles vão ter a pena revisada caso a caso. E sem pressão popular, eles vão dar as cartas. E nós vamos ver esse escárnio, que é a ausência da aprovação da anistia, se tornar realidade. Qual que deve ser a reação da direita? Hein? Vai contando para mim aí nos comentários, vai curtindo, compartilhando para a voz da nossa indignação e da mobilização chegar mais longe. Por isso, eu vou te mostrar o que nós, da direita, podemos fazer para interferir, para influenciar os rumos dessa votação. Amanhã, nessa quarta, nós temos então a votação do regime de urgência e nós precisamos vencer. Esse é o primeiro passo em que nós precisamos focar, concentrar as nossas energias. Por isso, por favor, entre em contato com os parlamentares do seu estado, por meio das redes sociais deles, e peçam que eles se manifestem, votem sim para a urgência. Nós precisamos fazer essa pressão em favor da justiça nesse caso. Nós não podemos deixar Lula, o STF ganharem essa. E vamos acompanhar o voto de cada um. E essa luta, gente, já é antiga nossa. O próprio Partido Novo já defendia essa votação com a nossa bancada na Câmara faz tempo. Confere aqui o que a gente publicou em abril, ó. O Novo é 100% a favor do PL da anistia. Não é 10, 20, 50, 80%, é 100% a favor. O Partido Novo defende os princípios da legalidade, individualização das penas, fundamentais do direito penal. Esses princípios foram ignorados no julgamento dos acusados do 8 de janeiro. Cada um deve ser punido de acordo com a gravidade das suas ações, inclusive quem cometeu vandalismo contra bens públicos, com pena que pode chegar a 3 anos de prisão. No entanto, muitos foram condenados e punidos pelo crime impossível de abolição violenta do Estado de Direito e sentenciados a penas de até 17 anos. E para corrigir essa injustiça, que o Novo apoia o PL da anistia e assinou o requerimento do regime de urgência para essa proposta. Depois de abril veio, é claro, essa recente condenação injusta, absurda do Bolsonaro, atropelando todas as garantias e direitos, e contra a voz resistente que defende os direitos, que fez uma análise profunda do caso do ministro Luiz Fux, que está do lado da Constituição e da lei. Então, essa é a nossa posição, guiada por convicções, por princípios, valores. E se você concorda com isso, eu quero convidar você também para fazer parte desse exército de guerreiros que lutam em Brasília e no Brasil todo para melhorar o nosso país. É claro que você pode lutar sozinho, mas nenhum soldado conquista uma cidade sozinho. É preciso fazer parte de um exército. Então venha fazer parte do nosso exército e vamos juntos conquistar Brasília. Fala pessoal, estamos aqui no final do vídeo do Conexão Política, o site que traz a verdade. Antes de começar a ler aqui, vou pedir a sua inscrição e o seu like, que ajuda muito o canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. E comente aqui agora sua opinião, o que você achou do vídeo até agora. Foi bom, ruim? Ou já deixa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um oi aí, que já ajuda esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Então vamos aqui no Conexão Política, bandeira verde. Mota avisa que pautará urgência do projeto de anistia. O presidente da Câmara diz ser contra perdão amplo, mas admite volta ao projeto, mas admite que debaterá o teor com líderes da casa. O presidente da Câmara do deputado Hugo Mota, do Republicano, sinalizou a líderes partidários durante a reunião nesta segunda-feira, dia 15, que pautará o pedido de urgência para o projeto de anistia os condenados pelos atos de 8 de janeiro. A votação pode ocorrer ainda nesta terça-feira, dia 16. A iniciativa abre caminho para que o metódico da proposta que concede perdão penal a manifestantes presos ou condenados com isso passa a ser apreciado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões parlamentares da Casa. A decisão de Mota
se dar em meio à pressão de diferentes frentes. A oposição tem cobrado celeridade para a tramitação da anistia, enquanto parte da base governista já manifestava a preocupação com o avanço do tema em ano pré-eleitoral. A sinalação de que a urgência será votada nesta semana acelerou os bastidores e já colide com uma rebelião interna no Palácio do Planalto. O governo federal tem dito ao autor do escalão que preparar uma reação à sinalização do Hugo Mota minutos após a reunião com o líder dos integrantes da base aliada iniciavam articulações para barrar o requerimento de urgência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.